Eu fiz residência médica em ortopedia na PUC, aqui em Porto Alegre, e depois fiz um pós-graduação em medicina do esporte na URGS. E depois disso eu fui fazer um curso de trauma do esporte em Minneapolis, nos Estados Unidos. Eu fiz o pós-graduação em medicina do esporte em 1991. Depois de 92 a 94 eu fiz a residência aqui no Hospital da PUC, residência em ortopedia. E em 95 eu fiz o meu curso de trauma do esporte em Minneapolis. Olha, um médico num time de futebol tem que trabalhar como médico dos atletas, assim como a gente trabalha no consultório, né? Tem que cuidar da saúde dos atletas, né? O médico do esporte, ele tem uma regra principal que rege todo o comportamento dele dentro do esporte. Ele tem que ser médico. Então, ele tem que ser médico de um paciente antes de ser médico de um atleta. Então, ele tem que tratar o atleta como um paciente dele, né? Ele não pode fugir da ética médica, por exemplo, assim, só porque trabalha no esporte. Não, ele é um médico que trata do seu paciente. Eu sou diretor médico da Federação de Futebol desde 2003, né? Que eu entrei junto com a gestão do Francisco Noveleto. A função é um pouco mais burocrática na Federação de Futebol, né? Eu tenho que cuidar das questões de atendimento de ambulâncias nos estádios, as questões ligadas ao controle de doping. E uma função que nos últimos anos a gente tem se preocupado muito, que é a educação dos médicos que trabalham dentro do atendimento no futebol. Porque antigamente os clubes contratavam um ortopedista, normalmente era um ortopedista, que é o que fazia o atendimento. O atendimento dos atletas era basicamente ortopédico. Não tinha essa preocupação que se tem nos últimos anos em todo o atendimento de medicina do esporte, né? Então, hoje a gente quer educar os médicos para que eles façam reciclagens, por exemplo, para atendimento de parada cardíaca nos estádios, né, que não se tinha há 10, 15 anos essa preocupação, né? Por exemplo, educar os médicos para que eles saibam tratar os atletas que jogam em ambientes adversos, por exemplo, altas temperaturas, que pode ter um colapso, né, em altas altitudes, que podem causar alguns outros problemas. Então, hoje a medicina do esporte procura fazer uma reciclagem para quem quer trabalhar no esporte. A Federação de Futebol comprou desfibriladores para todos os clubes da Série A e distribuiu para esses clubes. Na verdade, fez um financiamento. A federação comprou e financiou para esses clubes em prestações a perder de vista para que todos pudessem pagar isso. E agora, esse ano, a gente vai fazer a mesma coisa com os times da Série B, né? Que assim, os outros equipamentos os clubes compram porque é muito barato isso. Uma prancha para carregar atleta, por exemplo, custa R$200, R$250. O desfibrilador, que é um equipamento caro, e hoje, eu acho que o equipamento mais importante no atendimento do esporte, né? Porque um atleta que faz uma fratura na mão, no antebraço, faz uma fratura na perna, ele não vai morrer por causa disso. Então, se não tiver o equipamento adequado lá, claro, não é o que a gente deseja, mas não tem risco de vida para isso. Agora, uma parada cardíaca assim, então, desfibrilador, a preocupação primária da federação em relação a equipamentos é o desfibrilador, porque é o equipamento mais importante em relação a risco de vida para os atletas, né? Nós proibimos a maca de lona há uns 5 anos, porque maca de lona é uma coisa muito antiga, ela é muito prática, leve, né? Ela dobra, mas exatamente por isso. A maca de lona não serve para isso, né? Por exemplo, quando a gente tem que fazer um transporte de um atleta que tem uma fratura cervical, eu preciso de uma maca rígida para isso, então já não serve a maca de lona. Quando a gente precisa fazer massagem cardíaca, tem que ser em cima de uma superfície dura, então a maca de lona já não serve para isso. E o gatilho disso tudo foi, a gente estava num processo para mudar isso, e eu estava pensando legalmente como é que eu podia fazer isso, né?
Mas a ideia mesmo foi de botar no regulamento do Campeonato Gaúcho. A maca de lona está proibida, né? Tem que ser uma maca rígida, tem que ter colar cervical junto, né? E depois tem outras questões que não estão no regulamento, que a gente não precisa colocar no regulamento do Campeonato Gaúcho, porque a lei prevê isso. A lei prevê, por exemplo, que num jogo de futebol tem que ter uma ambulância, uma UTI móvel com um médico para cada 10 mil torcedores. Então isso eu não preciso botar no regulamento. É uma redundância se eu colocar no regulamento, né? Então as outras questões a lei prevê. Assim como a gente colocou no regulamento do Campeonato Gaúcho que o médico que não tivesse uma reciclagem em atendimento de emergência a cada 3 anos, ele não poderia sentar no banco do jogo. Atualmente a gente sorteia 4 jogadores no segundo tempo, aos 30 minutos mais ou menos do segundo tempo, a gente sorteia 4 jogadores de cada clube. 2 desses jogadores são os jogadores que, o primeiro e o segundo sorteados, eles são os que realmente vão fazer o controle de doping, né? A gente, no final do jogo, eles vão para uma sala reservada, é coletada a urina, em torno de 90 ml. Essa urina é colocada em 2 frascos. Um que vai ser o frasco que vai ser analisado, uma série de substâncias, né? Essa lista de substâncias proibidas está na internet. E o segundo frasco se guarda, porque se no primeiro frasco alguma substância é dada como positiva, o atleta vai até o laboratório, ele tem o direito de que o segundo frasco seja aberto na frente dele e aí seja analisada na frente dele aquela segunda amostra de urina, né? Então o segundo frasco, que tem uma quantidade menor de urina, ele fica como uma reserva, é uma contraprova, ele só vai ser aberto se o atleta estiver presente. Os outros 2 jogadores que são sorteados, eles ficam como uma reserva no jogo. Eles não vão ser controlados. Por que essa reserva? Porque se um dos 2 primeiros tiver um trauma craniano, por exemplo, e tiver que ir para um hospital ser atendido, a gente pega um dos outros 2. Mas na verdade se faz 2 de cada clube por jogo. Educação, e que o atleta tem que saber, isso é obrigatoriedade dele saber, que está escrito nesse código, é um artigo que diz o seguinte: o atleta, ele é o único responsável por qualquer substância proibida encontrada no seu exame de antidoping. Não adianta ele dizer que foi o médico que prescreveu, que ele comeu alguma substância na casa do vizinho, não sei o quê. Ele é responsável. Isso significa, na verdade, assim, ele tem o dever de, toda vez que prescreverem um medicamento para ele ou alguma substância, ele perguntar se aquilo não é substância que vai cair no antidoping. Noite, nem chegar. E aí entramos um clínico que hoje faz ecografia em Cachoeira do Sul, Elni Sor, um clínico, e eu como ortopedista. Nos convidaram, só tinha 2. Aí a gente chamou mais 2 ortopedistas depois, e assim se desenvolveu. Aí em 85 eu saí, houve mudanças. Mas essa foi a ideia. Depois eu voltei a trabalhar em 92, 94, até 96, depois eu trabalhei em 98, saí, voltei em 2000 de novo, em 2002 eu saí de novo, e voltei agora em 2007, e estou até hoje. Mas daí eu peguei um cargo como diretor médico, né? Era um cargo de colaboração. No total são 15 anos, 16 anos com a internacional. No total. Sim. Intercalado, mas são 16 anos. Hoje ela é dividida principalmente no fisiologista, no médico fisiologista, que aplica todos os testes no início do ano e junto com a avaliação ortopédica, a avaliação clínica. E nós temos os colaboradores, que são oftalmologistas, os dentistas, que a gente faz uma avaliação dentária, oftalmológica, ortopédica, clínica, solicitação de exames, que é uma solicitação completa, desde hormonal, toda ela, investigação
geral. A partir disso, arrecada os exames. Se tiver tudo normal, se não tiver, vai se fazer alguma coisa. O oftalmologista também dirige. São as três principais que a gente cuida, que é odontológica, oftalmo, clínica. E durante o tempo vai se encontrando algumas coisas e aí vai se resolvendo, como todo paciente normal, né? A fisiologia, ela fica muito junto com a preparação física, porque no teste de fisiologia, que é feito 3 vezes por ano, a média dentro do clube, ele trabalha junto com o preparador físico para ver. Então aí que tem as categorias. Hoje, principalmente, se trabalha com um biotipo diferente de jogadores. Então uns fazem um tipo de trabalho, é exigido um tipo de trabalho, aí o fisiologista junto com o preparador físico. Os zagueiros não vão fazer o mesmo trabalho que vão fazer os laterais. E ele não faz o mesmo trabalho que faz o goleiro. A exigência é diferente. Então, aí é que se controla. E faz-se testes, 3, 4 testes que eu te falei, também físicos. Além de repetir os testes aeróbicos, faz-se os trabalhos para ver a musculatura e tudo. Então, testes musculares também que se faz através de algumas máquinas que hoje nós disponibilizamos para isso. Mas então, assim, o básico é o fisiologista e o ortopedista que fazem mais trabalho. E também tem o clínico que acompanha. E nós temos os médicos que encaminhamos para os especialistas, né? Então, nós temos colaboradores já mais ou menos estabelecidos, quem opera a mão, quem opera ombro, quem opera a bucomaxilo, né, que são os traumas mais frequentes, assim, e quem opera joelho e tornozelos, por exemplo, específico. Hoje nós temos especialidades só em tornozelo e pé. Então hoje quem mexe tornozelo e pé, nós somos especialistas. É uma equipe grande, só que quem trabalha lá são em torno no máximo 4, 5 médicos e que viajam com o grupo. Normalmente são mais os ortopedistas, a gente opta por fazer a viagem do ortopedista, porque vai acontecer alguma coisa, é muito difícil acontecer alguma coisa clínica, a não ser uma amigdalite, um distúrbio gastrointestinal, porque são pessoas sadias, né? 20 e poucos anos e atletas. Então, o ortopedista vai se acontecer algum trauma realmente. Então, a preferência é fazer as viagens do ortopedista, o fisiologista não, só no caso que aconteça algum problema. Bastante importante, e a medicina que é feita no clube é diferente da medicina do consultório. Não que se trate diferente, é que são coisas assim, ó, o atleta, o médico do clube vê ele no mínimo todos os dias, no mínimo, e ele é visto 2 vezes por dia, 2 turnos, por um colega de manhã e um colega de tarde, e a gente vai sentindo a melhora, por exemplo, uma lesão muscular, que é o maior problema que os jogadores têm, com exceção dos outros traumas, rupturas ligamentares, mas o dia a dia, a lesão muscular. E ela não tem, assim, não pode estabelecer 15 dias faz isso, no 21º faz isso, naquilo. Não, tu vai palpando e pela tua experiência também, tu vai liberando o atleta pelo que tu sente dele e vai testando, né? E aí, conjuntamente com a preparação física e o fisiologista. E o fisiologista já vai fazendo os testes, né? Então o cara está voltando para trabalhar, como é que está ele? Quando é que aí o preparador físico, não, ele talvez esteja pronto. Aí o fisiologista entra e faz um teste, não, ele não está pronto ainda. Então vai se estabelecendo um vínculo, mas cada caso é um caso. E às vezes nós temos as chamadas emergências, né? O cara vai para um jogo porque é um jogo fundamental e ele seria fundamental e até não entra nas melhores condições. Umas coisas que nós não enxergávamos antes, como a ressonância magnética, hoje nós enxergamos o chamado edema ósseo, né? Então, tanto no paciente jovem como no paciente de 50 e poucos anos, tu faz uma retirada do menisco e o atleta jovem, nós botamos ele a correr rapidamente.
e ele faz, como a falta do menisco está ali, ele faz um impacto maior naquela área e dá um edema ósseo e ele começa a ter dor depois do pós-operatório. Vinha bem, começou a correr. Na primeira semana que estava correndo, estava muito bem, começou dor. Antigamente nós não tínhamos o recurso da ressonância, a vontade como temos hoje. A gente pede uma ressonância facilmente. Tem vários aparelhos. Quando começou aqui nós tínhamos 1 ou 2 aparelhos em Porto Alegre. Isso estou falando em 80 e poucos. Agora nós temos recursos, aí tu acha o edema ósseo. Então isso sim a tecnologia nos ajudou, é só tirar. O tratamento é o mais simples, tira ele do impacto que ele vai melhorar. Naquela época a gente não sabia, não tinha esse acesso. Tínhamos a cintilografia, mas não revelava tão bem o edema ósseo como a ressonância e pela rapidez da ressonância também. E são testes de impulsão, que agora nós temos uma aparelhagem para medir a impulsão e fazer testes. E aí o que se faz? Para ver se o atleta... esse mesmo teste pode dar diferente se tu faz uma musculação 10 minutos antes. Então é isso que o fisiologista faz equiparação para passar para o preparador físico. Então nós não temos muitas coisas no departamento médico, assim, o ortopedista não tem nenhum aparelho lá, O clínico tem os velhos e antigos, o estetoscópio, o termômetro, e alguma coisa para alguma lanterna para olhar a garganta, examinar o olho. E de imediato a gente encaminha para os especialistas, porque nós sabemos que o atleta não pode ficar esperando uma resposta. Porque ele tem que jogar domingo, e se ele tiver uma coisa na quarta, o especialista tem que ver eles na quarta, de preferência, para dar uma definição, até porque nós temos que saber se ele pode usar algumas medicações ou não. Ele não toma nada, ele liga pra gente, ele é instruído. Não toma nada. Não toma nada. A mulher dele, a mãe dele não pode tomar nada. Inclusive algumas medicações, temos uma lista e lá dentro nós temos algumas medicações para iniciar o tratamento lá dentro. Aqueles eles podem tomar tudo, é liberado, mas eles não tomam nada. O que facilita muito, que o atleta está acostumado a ser bastante independente. Todo mundo faz as coisas para ele. Hoje eles estão mais abertos, mas para embarcar no avião ele já ganha seu ticket, sua refeição está pronta, ele só ganha a programação e segue, isso é muito bom. E eles não tomam medicação, nada. Então tudo que é passado para o atleta durante a semana com a medicação é escrito é um acompanhamento. Nós temos um enfermeiro lá dentro e ele faz toda essa... Quando nós vamos viajar, eu já recebo uma lista dos atletas, o que eles tomaram durante a semana, porque eu tenho que botar isso aí na hora do antidoping, então já entrega pronto. Assim mesmo a gente pergunta para o atleta, tomou alguma coisa diferente? Não, o doutor tal me deu, eu vou lá e realmente confere. Diurético, uma coisa assim, que não afeta em nada, só até perder o líquido, é que ele mascara outro exame. O corticoide também não é pelo corticoide, é que ele mascara outras substâncias que pode ser doping. Então ele é proibido. Então ele é bem controlado sobre isso, ele não toma nada. Tem um esquema, quando ele sobe da base, e aí entra assim, ele faz avaliação ortopédica, avaliação clínica, avaliação fisiológica, aí ele passa pela nutricionista, passa pela assistente social, que dá todas essas orientações, tem uma escala. Então o guri que vem da base, ele já tem essa orientação lá na base, mas já pega mais essa. Então ele passa por 7 profissionais, 6, 7 profissionais antes de começar a treinar ali. Assim, leva-se alguns tipos de órtese para proteger, fácil de trabalhar, tipóias, proteção para punho, proteção para perna, brace, tudo isso aí vai junto. Isso aí a gente viaja. Isso nesses atletas que hoje têm 60 anos de idade mais ou menos, nós tivemos muitos casos de hepatite C, né? Jogadores que vieram adquirir hepatite C, provavelmente que se usava muito na época essas vitaminas B12. Então eles enfileiravam os caras, tocavam uma vitamina B12 em cada atleta e usavam às vezes a mesma agulha, a mesma seringa.
né? E houve muito desses casos assim, né? Hoje a gente, tudo é descartável, né? E facilita o ambiente, temos as coisas para usar para proteger, mas aconteceu muitos esses casos. Futebol é uma cachaça. E meu pai, me recordo muito bem que tinha um bar na rua Marcílio Dias. Cada vez que o Grêmio entrava em campo, isso em 1950, já me lembro de 50, né? Pegava um foguete, estourava um foguete. Então vem isso aí, né? Dos braços do meu pai, das mãos do meu pai e da paixão dele, que transferiu para todos os filhos. Todos somos iguais nesse sentido de gremismo, né? Na década de 80, por uma relação com o Dr. Fábio Koff, através de um amigo hoje falecido, Vômer Padilha, ele me fez essa aproximação, me colocou no conselho e já em 85, 86 eu fui vice-presidente médico do Grêmio, concomitantemente como dirigente de futebol. Então foi uma experiência muito boa, no sentido que além de médico eu tinha uma aproximação das doenças dos jogadores. Isso me deu ainda muito mais conhecimento de psicologia, de sociologia do esporte, que é uma coisa que a gente pode abordar depois, porque tu começa a conviver não só com o atleta de futebol, mas com um homem que tem família, que tem filho, que tem esposa, que se separa, que se desquita e que começa a render pouco no campo, e aí tu tem que descobrir. Essa foi a vantagem de ser médico e diretor de futebol. Mas eu, pela vivência de clube, desde 1954, eu me lembro de dados importantes, o Germano pode me ajudar, talvez eu não te diga pela ordem cronológica. Davi Guzmão, né, que me marca muito, o Dr. Davi Guzmão, Dr. Paulo Eichenberg, Dr. Zilton Bongari, Dr. Alberto Rosa, que o pai dele também era médico, o próprio Saul Berchef, na década de 80. Lembra-se, o Dr. Jairo Cruz, foi uma figura importante de Aurélio Pi, mas não foi médico do departamento médico. Ele foi presidente do Grêmio. Dr. Gerbasi, era médico? Perguntei. Médico. Dr. Zilton Bongari, que eu acho uma figura importante, que é um marco assim, do Grêmio campeão do mundo, né? Ele foi da Libertadores e foi do Campeonato Mundial. Dr. Márcio Bolzoni, né? Dr. Alarico Endres, agora o Felipe do Canto. Nós, seguindo o caderno de encargos da FIFA, nós estamos nos preparando já, desde que nós assumimos lá, em 2013, para seguir rigidamente aquilo que eles exigem, de material, de profissionais, até maneira de vestir, né? Então nós temos médicos, ortopedistas, traumatologistas, que hoje é o Márcio Bolzoni, o Fábio Krebs, Felipe do Canto, e os clínicos, que sou eu e o Alberto Rosa. É feita uma escala, tu pega o calendário todo, Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Libertadores, né? Se tiver Mundial, Mundial. E aí tu faz uma escala de acordo com eles, de consenso, porque eles têm atividades também fora do Grêmio. E a partir dessa possibilidade, sem problema, agora trouxemos mais um médico, o Márcio Dornelles, que era da base, que esse, como eu te falei no início antes, faz medicina do esporte. Vai ter uma maleta agora da FIFA, né, que nós médicos aqui vamos usar, que é tipo de uma mochila, mas uma mochila que carrega toda essa indumentária toda, né, desde do mercúrio até talas, até coleira cervical e até o desfibrilador, tudo, mas uma coisa de melhor apresentação. Ao invés de levar a maleta, com o que vai ali? Vai analgésicos, vai aqueles sprays analgésicos, ataduras e algum instrumento até no momento que acontecer uma arritmia e uma fibrilação. Eles são preparados para isso. Examina isso. Em primeiro lugar, normalmente nós fizemos isso, e os outros, a maioria dos grandes grupos fazem também. Eles mandam já os exames laboratoriais, exames radiológicos, história para nós. Mas independente disso, nós fizemos um exame admissional, fizemos um verdadeiro check-up, tanto clínico, como osteoarticular, como até no sentido de fazer já um trabalho que nós temos uma máquina hoje, a isocinética da máquina, que ela faz uma aferição da velocidade, da força e da resistência. Ou seja, o doping é o seguinte, todos os jogadores, e aí começa na escolinha, isso sim, é feito reuniões com as famílias, orientando no sentido, né,
de fazer com que os seus filhos não aceitem nenhum tipo de substância daquelas pessoas que vão na escola e oferecem algum tipo de medicamento. Por quê? Porque esse medicamento pode interferir no rendimento ou para mais ou para menos. Então, eles são preparados. Quando chega na base, esses jogadores são melhores preparados ainda, que 80% dos jogadores que chegam na escolinha, 10, 15% vão ser jogadores profissionais. Eles vão lá mais como recreação, porque os pais querem que eles pensam que eles vão ser jogadores de futebol. Não vão ser porque é duro. A vida de um atleta desde a escolinha é duro. Tem que ter horário, tem que ter disciplina, tem que ter o boletim, tem que ter o acompanhamento do boletim para ver a rentabilidade dele na escola, se ele está passando de ano ou não, senão não é aceito na escola. As categorias de base, os pais continuam presentes assistindo os jogos, mas eles já estão melhores orientados e aí já tem um nutricionista que funciona junto, que já dá para eles uma orientação maior juntamente com o médico. Quando chegam nos profissionais, eles mesmos dizem, doutor, posso tomar? Ou seja, houve, entender pedagogicamente e culturalmente, uma orientação que veio desde os primórdios. Nesse processo todo, o mais importante, que eu até te redigi ali, né, é educação. Como tudo na vida é educação. Se tu não educar, tu entendesse uma pessoa da importância do sono, da importância da alimentação, dos malefícios do álcool, das dificuldades em relação à droga, que hoje tem que ter muito cuidado, esse cara não vai, tu entendesse, ter a orientação educacional, eu diria até pedagógica, para ser um atleta. Ele tem que ter essa educação. Tendo esse tipo de educação, tem que também o clube tem a responsabilidade de abordar um assunto que eu acho extremamente importante, que é ver o aspecto desde a escolinha das imunizações, das vacinas. Isso nós realmente exigimos muito. Traz a carteira, não tem, pede para tua mãe, para ver se o cara foi vacinado contra o tétano ou não, se o cara foi vacinado com doença sexualmente transmissível, HIV. No exame admissional, esses exames são todos feitos. Essa é a importância do médico, educar, prevenir e curar. Como curar? Aí o departamento médico do Grêmio tem um departamento, isso é uma pergunta tua, tem um departamento que 80% das doenças ele cura. Tanto as doenças clínicas como osteoarticulares, quando não são cirúrgicas. Quando são cirúrgicas, 80% também são curáveis pelo nosso corpo médico. Tem uma coisa assim de subespecialidades, por exemplo, ombro, como eu já citei, manda para o cara do ombro. Quando é fratura de face, manda para o colares. Quando é dermato, manda para o dermato. Enfim, oftalmológico, manda para o oftalmológico. O problema do doping, o pessoal pensa que é só comprimido. Não, se passar uma pomada que tenha corticoide, se usar muito, todos os dias, se tu pingar colírio que tenha corticoide, vai aparecer no exame. Não, eu quero dizer o seguinte, assim, o departamento médico do clube de futebol, ele está cada vez mais, isso nós estamos falando, se aprimorando, porque a tecnologia na medicina evoluiu muito. Hoje tu tens a ressonância magnética, tu tens a ecografia, se quiser investigar lá tem a cintilografia e tem a tomografia. Então tu faz o diagnóstico tomográfico, né? Isso não quer dizer que aquilo ali é definitivo, porque aquela afirmação que nós aprendemos na medicina, a clínica é soberana. Se eu tiver um raio-x de doença meniscal e o cara está correndo, não está com problema de derrame, a clínica é soberana. Vai para a fisioterapia, recupera a musculatura e vai jogar. Se tu faz uma cirurgia, às vezes, num jogador que pode jogar, que às vezes é uma decisão, é Copa do Mundo, é Libertadores, não vai deixar o cara fora. Ele vai jogar depois, nas férias, ele poderá operar, sem prejuízo do jogador. E existem muitas medicamentos hoje também, anti-inflamatórios, enfim, outras coisas. Existe um procedimento hoje que nós esse ano começamos a fazer no Grêmio, e aí graças ao Fábio Krebs, né, Plaza rico em plaquetas. Isso é uma novidade aqui em Porto Alegre. Palmeiras faz, São Paulo faz, e aqui nós não fazíamos, porque falta o profissional para fazer. E o Fabinho, como é um médico também da FIFA, é um médico da FIFA, é um médico que está sempre indo em eventos, nós começamos a fazer.